Diga, ninguém é maior do que Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a soberania. A Ele, Jesus, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa oração. Aleluia. Muito bem, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, uma mensagem, ela é composta de dois elementos: a emoção e a reflexão. Nós vamos esta noite fazer uma reflexão sobre a trajetória vitoriosa de um grande campeão chamado Jesus. A Bíblia diz que ele venceu o inferno, aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Eu preciso começar lembrando-lhes que o diabo é o nosso grande adversário. Escute, Satanás morre de inveja de nós. O inimigo, ele morre de inveja de você. Sabe por quê? Ele foi criado em estado de perfeição. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, diz que ele foi criado para ser um querubim protetor, medidor, aferidor, e era ele de uma beleza incomparável. Ninguém superava a beleza de Luzbel, um querubim criado por Deus. Ele tinha uma formosura extraordinária. Mas veja, mas ele decaiu dessa perfeição e não há esperança de restauração para ele. A Bíblia diz que ele intentou no coração ser maior do que o seu Criador. Ele pensou que poderia ser maior do que Deus. Mas veja, diz o salmista que nós fomos gerados em pecado. Olha o inverso. Ele criado em perfeição e nós gerados em pecado. Ele criado e a gente gerado. Ele caiu da perfeição e não tem mais esperança. Quanto a nós, a Bíblia diz que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus fez-se homem e morreu por nós. Jesus não morreu apenas para nos salvar, mas ele morreu para anular o poder das trevas contra a nossa vida. Escute, eu estou introduzindo. A teologia cristã entende que quando o homem pecou, Satanás passou a ter o poder de impor a morte como uma ameaça para manter os homens escravos do pecado. Mas quando Jesus ressurge dentre os mortos, ele declara: eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a garantia de que todo o poder de Satanás foi neutralizado pela vida de Jesus. Escuta, é bom lembrar que toda a ação do inimigo, que toda a ação do diabo tem limites. Tem limites estabelecidos pela soberania de Deus. Ou seja, o diabo não pode te atacar gratuitamente. O diabo não pode me ofender de forma gratuita. Escuta. Você há de me perguntar: pastor, então explica para nós por que ele chacoalhou, ele arrebentou a vida de Jó. Eu também queria entender. E eu muitas vezes questionei a Deus, mas quando eu li o livro de Jó, versículo por versículo, eu encontrei que por 16 vezes Jó lamenta o seu estado. Por 33 vezes Jó questiona a Deus e pergunta: por que, Jeová? Por 5 vezes
Jó chorou a saudade dos seus filhos. Mas atenção, eu só encontrei uma vez, lá no capítulo 9 e no versículo 33, Jó fazendo uma reclamação. Ele faz a seguinte reclamação: Deus, se eu tivesse um intercessor, um árbitro, que se colocasse entre mim e os meus agressores, eu não estaria nessa situação. Olha para mim, Jó sentiu falta de um amigo, Jó sentiu falta de um árbitro, Jó sentiu falta de um intercessor. Agora atenção, no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 21, versículo 31, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, vem cá, querido, Satanás pediu-me para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que tua fé não desfaleça. O que faltou a Jó, não faltou a Pedro. Jó não tinha um intercessor, mas Pedro tinha. Quando o diabo queria peneirar, acabar com a vida de Pedro, Jesus roga ao Pai por Pedro.